Eu sou Jaqueline Vasconcelos. Eu, esse ano, estou participando do FIAC com o espetáculo Peso Masculino, que se trata de uma intervenção urbana nas ruas de Salvador. Peso Masculino se trata de uma intervenção urbana que questiona e põe em evidência esses processos de alienação do trabalho feminino, principalmente. Mas ele não trata apenas disso. Ele foi criado por isso, mas eu acho que hoje ele tomou uma outra dimensão e ele mexe com outras metáforas, principalmente nas mulheres, em relação a esse eterno carregar que uma mulher tem dos homens com os quais ela convive. Então, em especial no ambiente de trabalho, quanto mais alto a gente sobe, menos mulheres a gente vê. Isso não é uma frase minha, essa é uma frase de uma feminista, Audre Lorde. Quanto mais alto você vai, menos mulheres você vê, mas ao mesmo tempo todo o trabalho criativo, esse trabalho que é um trabalho mais autoral, a gente percebe nas grandes empresas que sempre vem de uma assessora ou alguém que está ao lado de um diretor que no geral é um homem. Acho que por séculos a gente vem carregando homens em nossa história, dentro de casa, sustentando, sendo mães solteiras. Então, peso, ele trata disso. Que peso masculino é esse que a gente eternamente está carregando? Eu participei de 2014 a 2017 de uma plataforma que a gente auto-intitulava Estação de Trabalho Colaborativa em Performance, lá plataforma assim, em São Paulo. Isso é importante dizer porque todas as minhas condições de produção do que foi feito em São Paulo e é muito diferente do que operar na Bahia. E dentro dessa plataforma a gente fazia algumas experimentações de performance. Eu era programadora de um espaço cultural em que essa plataforma era abrigada e aconteceu um episódio. Eu já tinha ouvido de um amigo uma frase que para mim foi definidora de todo o meu trabalho artístico desde então, que é: você precisa se vingar e a vingança é pessoal. E daí nasce a Jack Soul Revenge Girl, que é essa persona que eu criei que se vinga. E aí aconteceu um episódio num ambiente de trabalho com um dos diretores desse ambiente de trabalho que mandou duas colegas minhas calarem a boca e a frase dele foi: calem a boca, vocês não podem falar quando vocês não forem solicitadas por mim, na presença do diretor-geral. Isso me deixou muito abalada, porque é bem isso, nós sustentávamos a programação daquele espaço e de repente um diretor nos coloca elas numa situação de vocês não podem se manifestar. E aí nasce peso masculino, que é esse carregar eterno que a gente faz com o homem. Meus processos de criação têm a ver com vingança, tem a ver com, se eu não posso agir diretamente contra a situação, eu consigo criar alguma coisa, eu faço alguma coisa para questionar aquele lugar, aquele status. Óbvio que essa obra ela saiu desta situação específica e, como eu falei, as criações metafóricas que ela faz foram muito além. Assim, as mulheres elas se identificam nesse lugar de violências diárias que elas sofrem, principalmente por estarem numa situação de dependência emocional de homens, a ponto de estarem aceitando qualquer coisa para continuar ao lado deles, assim. Então, meus processos de criação vêm muito naquele limite arte-vida. Eu acho que eu tenho um limite arte-vida muito borrado. As coisas que acontecem, eu uso a arte para poder conseguir falar de outro jeito. Falar e passar a responsabilidade, porque eu acho que essa responsabilidade de tudo que a gente passa todos os dias não é só minha, é uma responsabilidade dos homens com que nós convivemos, é uma responsabilidade social, uma responsabilidade das outras mulheres. Então é a minha forma de compartilhar essas inquietações e deixar as pessoas nesse ponto de fricção, se perguntando: é justo? É certo? Vamos perdurar isso até quando? Eu acredito que os processos de vingança são processos de fechamento dentro da gente. Às vezes, elas não atuam como algo que conclui um processo. As vinganças geralmente não concluem nada. A gente tem a sensação que sim, mas elas não vão concluir. O processo de amor, para mim, entra quando eu vejo a resposta de quem assiste. Então, assim, quando eu vejo que peso masculino mobiliza determinada parcela de mulheres a ponto delas se sentirem convidadas a participar, isso é um processo amoroso.
Vou dar um exemplo, quando eu fiz peso masculino numa comunidade muito perigosa de São Paulo, muito perigosa é uma maneira de dizer, mas assim, uma periferia do extremo sul de São Paulo, a maior parte das periferias de São Paulo todo mundo sabe, é sabido, que é controlada pelo PCC, que é uma facção criminosa. E aí eu achei engraçado porque todo o trajeto houve 2 batedores. Batedores são pessoas que circulam em motocicletas do tráfico, que ficam olhando o que acontece no morro, o tempo inteiro acompanhando minha performance. E nesse morro especificamente existe uma comunidade evangélica muito forte. Ao final da performance eles não me mandaram um homem falar comigo, eles me mandaram uma mulher. Foi ela que foi conversar. Ela que veio me perguntar o que estava acontecendo, por que eu estava fazendo aquilo, por que eu tinha entrado na comunidade. E ao fim me dizer, você não pode entrar aqui sem avisar. Aqui está o meu cartão, da próxima vez avisa o que vai acontecer, porque a gente te dá cobertura. Então, assim, esses processos de eu estou entendendo o que você está fazendo, para essa comunidade isso é necessário. Então, até eu que faço parte desse tráfico, estou aprovando a sua vinda aqui. Esses processos de acolhimento, e também não é só acolhimento, existem mulheres que se identificam muito nesse processo de violência, se identificam tanto que elas querem fazer violências contra mim. Esse processo de acolhimento é que me fazem ver que as vinganças não são só minhas. Apesar de elas serem pessoais, elas reverberam em pequenas vinganças que a gente tem vontade de fazer no dia a dia, porque a gente não pode falar, efetivamente não existe algo que se possa fazer para transformar a situação, a não ser por meio da educação. Mas a educação tem um processo lento da educação. E enquanto isso não acontece, a sensação diária, pelo menos da maior parte das mulheres com as quais eu converso sobre esse assunto, que estão em estado de violência, é de engolir um sapo todo dia. A vingança faz com que a gente pare de engolir sapo e comece a se encontrar. É o momento que a gente olha e fala assim, você não está sozinha, a gente está junta nessa. Isso acontece comigo, mas isso acontece com você também. Olha, peso é uma performance com a qual eu já circulei. Eu tive muita felicidade de poder ir para vários pontos do país até com peso masculino. Eu gostaria de circular mais e principalmente saber onde, em lugares que eu sei que peso faria muita diferença, que são lugares extremos do Brasil, tipo extremo norte do Brasil, extremo sul do Brasil. Eu cheguei para Caxias do Sul, num festival que tem lá, que é a Mostra Transitória de Performance, mas eu acho que o futuro dele é se rever. É olhar se nesse momento é disso que eu quero estar falando exatamente. Eu não digo que é a minha despedida no FIAC, mas eu acho que vai ser uma performance com a qual eu vou dar um tempo para poder entender se eu já consegui fechar um ciclo com o masculino nesse sentido, assim, de realmente achar que ele é um peso.